Olá, queridos, saudações de paz a todos os nossos irmãos queridos e inscritos aqui do nosso canal Elder Oliveira e Lucineide Santos. É uma honra, é uma alegria imensa poder estar aqui trazendo mais um conteúdo, um vídeo de edificação, de reflexão para os nossos dias atuais. Quero lembrar a você que é muito importante você deixar aqui no nosso vídeo o seu like, né? O seu comentário como uma forma de feedback e também estar compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que temos uma página no Instagram, Elder com H oficial RO. Elder oficial RO. Tá bom? Se você puder estar lá seguindo a nossa página, será um privilégio muito grande. Irmãos, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra edificadora que se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 30. É uma palavra de multiplicação, é uma palavra de milagre, é uma palavra de providência para aqueles que vivem a providência de Deus todos os dias. Tem por título a epígrafe do texto, na minha tradução, né, revista Almeida e corrigida. Talvez na sua tradução possa estar diferente, mas a alusão será a mesma. Amém? Tem por título a epígrafe do texto, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Verso de número 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles. Sabe por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide e ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-o, e partiu os pães
e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Palavra abençoadora para o nosso dia de hoje. A primeira coisa que eu entendo aqui é o conhecimento de que Jesus foi conhecido. Jesus Cristo, naquele momento, por aquelas pessoas, foi reconhecido. Lemos a palavra que as pessoas que o viram, o conheceram, e em direção a ele correram a pé. E todas aquelas pessoas foram por perto de Jesus, foram estar perto dele. E a palavra nos chama muita atenção quando Jesus, vendo todo aquele povo, ele vai se mover de íntima compaixão e vai começar a ensinar todos aqueles irmãos que estavam ali. Por quê? Porque Jesus vai tomar a vida deles como se fosse ovelhas sem um pastoreio, como se fosse pessoas sem um norte, porque a palavra vai dizer que muitos iam e muitos vinham. Então a palavra também vai nos dizer que Jesus, vendo toda aquela situação, vai se mover de íntima compaixão e vai ter aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. E a partir daí Jesus vai ensinar, Jesus vai falar, Jesus vai mostrar atitudes, e essas pessoas vão ouvir atentamente a cada ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Entenda que eu costumo dizer, queridos, que um privilégio que os discípulos tiveram naqueles dias atuais, aqueles dias ao qual eles viviam, eram de estar lado a lado com Jesus. Não existia um outro privilégio maior que hoje nós não temos. Era eles serem ensinados, discipulados, instruídos, consolidados pelo próprio Mestre. Ei, eu quero chamar a sua atenção neste vídeo. Você que chegou agora, você que está se inscrevendo agora neste canal, eu quero falar para você que Jesus Cristo, ele é o ser mais proeminente de todo o mundo, de todo o universo, de toda a história. Jesus Cristo, ele foi, ele é, ele sempre será a maior, a melhor expressão do amor de Deus aqui nesta terra, para mim e para você. E Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou a vida de seu unigênito, mas o entregou por amor a todos, sem acepção de pessoas, independentemente. Não importa as circunstâncias de vida que você esteja vivendo. Deus te amou, Deus te ama, e foi por você que ele entregou o seu unigênito. Reflita. Jesus, ele vai dizer para os discípulos e para toda aquela multidão coisas maravilhosas, ensinamentos muito importantes. E os discípulos vão ficar preocupados. Primeiro, por ele se encontrar em um lugar deserto e estarem distante de lugares ao qual eles poderiam se alimentar. Entenda bem que está sendo liberado um alimento espiritual naquele momento. Algo para fortalecer a fé e a vida espiritual daquelas pessoas.
Os discípulos vão chegar para Jesus e vai falar: mestre, ei, olha aqui ó, o horário, despede-os, mandem eles embora, para que eles possam ir às aldeias vizinhas, circunvizinhas, e poder lhes comprar mantimentos, algo para comer, porque o dia já está acabando. Já estamos chegando ao fim. A palavra é muito bem clara quando se trata disso. Jesus fala: vai e os alimentos. Vocês. Olha só a autoridade e a responsabilidade de que Jesus deu aos seus discípulos ali naquele momento. Vai e vocês vão os alimentar. Os discípulos perguntam a Jesus: porventura nós iremos comprar 200 de dinheiro, de pães, para alimentar esta multidão? Jesus, em outras palavras, disse: não. Quantos pães você tem aí? O que nós temos para dar a esta multidão? Claro, aos olhos humanos dos discípulos, 5 pães e 2 peixes não dava para toda aquela multidão se alimentar. E naquele momento, os discípulos apresentaram o que eles tinham a Jesus. Muitas das vezes, o que temos diante de Deus é muito pouco. Muitas das vezes, o que nos restam diante do Pai é mínimo para alimentar a nossa força, a nossa fé. Muitas das vezes, o que temos diante de Deus é muito pouco. Mas aí é que vem a fé. A fé, queridos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Abraão, nosso patriarca da fé, ele nos ensinou que por intermédio da glorificação do nome de Deus, a nossa fé é fortalecida. Aonde, Helder? Romanos capítulo 4, no verso de número 20, que vai dizer a seguinte frase: e não duvidou das promessas de Deus em sua vida por incredulidade, mas foi fortificado na fé, glorificando a Deus. Entenda bem que mesmo diante de tantas circunstâncias que o nosso pai na fé, Abraão, passava, mesmo diante de tantos obstáculos, Abraão glorificava, enaltecia o nome de Deus, engrandecia o Senhor, e em tudo aquilo que ele estava vivendo, ele era fortalecido na fé. E muitas das vezes a fé nos falta, a credibilidade nos é pouca em Deus, em que Ele pode ou não fazer na nossa vida. Entenda que naquele momento, naquele ato, tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Segunda coisa que eu aprendo nesta mensagem é que não importa o pouco que você tem, se você está diante de Deus, vai ser o suficiente para resolver e solucionar os teus problemas. A terceira coisa que eu aprendo é o poder da oração e do reconhecimento divino. Jesus, vendo aqueles 5 pães e 2 peixes, ele literalmente vai levantar aos céus. E nada, queridos, nada é feito sem oração. Não existe vitória sem uma guerra travada.
Não existe bênçãos derramadas sobre a nossa vida sem antes nós orarmos. Jesus, em todos os seus milagres realizados, antecipadamente houve uma oração. Antecipadamente houve um agradecimento. Jesus vai levantar para os céus aqueles mantimentos, aquele resto, aquele pouco, aquele mínimo que aqueles discípulos tinham e vai agradecer a Deus. Quantas das vezes nós murmuramos diante do pouco que temos? Ah, porque queremos algo melhor, algo maior. Jesus vai agradecer e vai orar para que aquilo venha alimentar a necessidade daquele povo. E Deus vai escutar. E Deus vai realizar segundo a oração de Jesus. E sendo assim, quase 5.000 homens, ou 5.000 homens, foram alimentados, literalmente. Não murmure diante o pouco que Deus colocou na tua vida. Não reclame diante o mínimo que você se deparou a ter no momento atual. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de toda a multiplicação e providência. Não importa as circunstâncias que você tem vivido, mas o que importa é que Jesus tem estado contigo nos teus momentos de angústias, dores e tribulações. O Senhor vem te dado forças. O Senhor tem revigorado as tuas energias. Então não abaixes a tua cabeça. Levante o teu rosto em direção ao céu. Sacode a poeira em marcha. Por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marche. Eu quero dizer para você que ainda há esperança. Eu quero dizer para você que ainda existe vida. Enquanto houver respiração, enquanto houver oxigênio, há esperança. Não desista do teu filho, ame. O amor transforma. Não desista do teu marido, ele é utensílio da casa de Deus. Não desista desta pessoa ao qual você ora e intercede para que Deus venha libertar. Esta pessoa é para Deus um vaso escolhido. E eu creio que Deus está preparando, tratando, amassando, quebrando, para de fato ficar preparado, idôneo para toda a boa obra de Deus. Não vos esqueçam, queridos e amados irmãos, que Jesus, ele é o oleiro e nós somos vasos em suas mãos. Fique com esta palavra no dia de hoje, compartilhando para todos os seus contatos. Que Jesus, ele é o Deus da providência. Que Jesus, ele é o Deus da multiplicação. E que Jesus, ele é Deus de surpreender as nossas vidas. Amém? Muito obrigado. Fique com Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E enquanto Cristo não volta, todos nós juntos podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Lembrando aqui em deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos e deixar aqui abaixo os seus comentários. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.